Olá, seja bem-vindo a mais um Diga Doutor. Durante muitos anos, as medicinas chamadas alternativas foram alvo de muitas dúvidas e incertezas. Atualmente, a classe médica já aceita e indica a muitos pacientes um tratamento que eu gosto mais de chamar de complementar. Hoje vamos falar de quiroprática e acupuntura. Para nos ajudar, primeiro vamos receber o meu amigo, o quiroprático Pedro Figueira. Olá, bem-vindo, vamos aqui à bancada. Então, começando pelo início, bem-vindo aqui a este nosso consultório. É um prazer ter-te aqui. Apesar de seres quiroprático, temos uma história de amizade desde a nossa infância e os dois enverdámos por esta área que sempre nos apaixonou, que é a saúde. É verdade. Vamos começar, como eu costumo sempre dizer, pelo princípio. A maior parte das pessoas que nos veem, calculo eu, que não sabem ainda muito bem o que é isto da quiroprática e qual é a vossa formação global em termos de saúde. Ok, muito bem. Então é assim, a quiroprática é uma profissão de saúde que tem como objetivo essencial avaliar a coluna, perceber o que é que se passa com a coluna, e estamos a simplificar, como é evidente, e uma vez identificadas disfunções, problemas na coluna, queremos minimizá-los, corrigi-los sempre que possível. Portanto, isto é a base realmente da quiroprática. Em termos de formação, a quiroprática, infelizmente ainda não há curso de quiroprática em Portugal. Já agora é importante dizê-lo que não há curso de quiroprática em Portugal. Na Europa é um curso que ronda os 5 a 6 anos a tempo inteiro. Nos Estados Unidos, 7 a 8 anos. Eu estudei nos Estados Unidos, eu pessoalmente estudei nos Estados Unidos. Ao falarmos na coluna, poderá parecer para as pessoas que será muito redutor. Como é que a coluna nos pode influenciar em quase toda a nossa saúde? No sono, no bem-estar, essa relação da coluna, não só na estrutura óssea, mas também todos os tecidos adjacentes, como o sistema neurológico, por exemplo, ou os tecidos musculares. Claro. É assim, a coluna é essencial. Podemos ver aqui, já agora. Sim. Podemos aproveitar-nos do modelo onde pode ser visto ou podes elucidar esta Claro, questão, então porque estamos aqui a ver os nervos. até posso apanhar aqui já agora, talvez ajude aqui a fazer uma ilustração. Portanto, a nossa coluna é uma estrutura fundamental ao funcionamento. Para já, nós pensamos sempre tendencialmente no funcionamento mecânico da coluna, não é? As pessoas todas entendem aquela ideia, se o automóvel está desalinhado, não funciona bem. Portanto, a ideia básica de que uma coluna equilibrada é fundamental está lá e as pessoas têm esta ideia. O que as pessoas esquecem, por vezes, é que a coluna protege o sistema mais importante do nosso corpo, que é o sistema nervoso central, não é? Portanto, a espinal medula percorre toda a coluna e temos os 31 pares de nervos que vão, como estavas a dizer muito bem, para todo o sítio, não é? Portanto, cada célula, tecido, órgão e sistema tem ramificações desse sistema nervoso. Portanto, quando nós olhamos para a coluna de um ponto de vista global, e este meu amigo está assim um bocadinho desnutrido também, desalinhado, mas enfim, quando nós olhamos para a coluna podemos ver não só do ponto de vista de alinhamento visto de trás, também o alinhamento de lado, nós devemos ter 3 curvaturas. A curvatura cervical, que é uma lordose fisiológica. Exatamente. A dorsal, que é uma cifose, e a lordose lombar. Portanto, estas 3 curvaturas é fundamental estarem presentes. Se houver alguma retificação destas curvaturas ou acentuação destas curvaturas, de um ponto de vista mecânico, vai haver uma alteração. Não esquecendo então, se nós tivermos depois, em termos segmentares, algum desequilíbrio, e estes desalinhamentos acontecem por várias razões, a vida acontece, não é? As quedas, os acidentes, as más posturas, enfim, gota a gota. Eu costumo dizer aos meus utentes, aos meus pacientes, que nós tratamos a coluna todos os dias, mas nós conduzimos mal, nas escolas carregamos mal as mochilas e os nossos filhos. Exatamente. E nós vemos isso diariamente. Nós vemos as pessoas no trânsito inclinadas sobre o banco, dormimos mal, mas aí o dormir também é mais difícil, porque não corrigir a posição de dormir, nós ganhamos vícios que são difíceis depois de retificar, e durante a noite, se tivermos um sono profundo, não podemos retificar. Mas está que nós maltratamos a nossa coluna, e só quando ela dá sinais ou sintomas é que a pessoa procura os especialistas, no meu caso os médicos de família, e também os técnicos de saúde das medicinas complementares. Sim. Também importa dizer que vocês recebem também muitas pessoas assintomáticas, que não têm sintomas. Sim, eu diria que talvez, pousando aqui o meu amigo agora, talvez 80%, 85% dos pacientes que eu vejo é porque têm a famosa lombalgia, a cervicalgia, as dores que são mais comuns, não é? Agora, felizmente, vamos tentando educar as pessoas que a dor não é o problema. A dor é apenas a indicação que existe um problema. Eu costumo brincar com a medicina dentária muito nisto, porque acho que há um grande paralelo. Ninguém escova os dentes porque lhes dói os dentes. Claro. As pessoas escovam os dentes para prevenir. Então, porquê é que nós não escovamos a coluna? Porquê é que nós não cuidamos da coluna antes dela doer? Portanto, falta esta educação, esta formação às pessoas, porque, infelizmente, realmente, quando o sintoma aparece,
já as coisas estão mais avançadas. E nós sabemos muito bem que 85% a 90% da população tem problemas de coluna em alguma altura da vida. Sim. Nomeadamente, então, se falarmos da vulgar lombalgia, muitas vezes podemos estar a falar da doença ciática, onde já há compressão, lá está, do sistema neurológico. Já está mais avançado. E já agora também aproveitamos para voltar um bocadinho atrás e dizer que, então, quando olhamos para um corpo vertebral, para além do seu aspecto mecânico e a estrutura óssea, nós estamos a falar de tecido muscular, de tecido nervoso, neurológico, e depois de todo o mundo orgânico, bioenergético, com mediadores químicos. Estamos aqui a falar de uma estrutura que é viscoelástica e não é tão rígida como parece. Então, podemos estar aqui a falar da associação de sintomas que não são só dor. Muitas vezes temos pessoas que chegam, calculo eu, com dormência, que nós chamamos de parestesias. Exatamente. De onde é que chegam, então, a maior parte das pessoas? De alguns meus colegas, alguns especialistas, nomeadamente ortopedistas ou neurocirurgiões, também cada vez mais têm que se habituar a esta complementaridade. Sem dúvida. É assim, na minha ótica é evidente que se nós soubermos trabalhar em conjunto, vamos mais longe. É sempre a favor do paciente, não é? Quer dizer, não faz sentido fazermos grandes divisões. O importante é termos um caso clínico à nossa frente e percebermos, eu posso fazer isto, eu não posso fazer isto. Como é que nos podemos ajudar? Há situações que eu já referi para cirurgia, há situações que já neurocirurgiões e ortopedistas me referiram a mim para tentar evitar a cirurgia e graças a Deus temos conseguido em algumas situações fazê-lo. Portanto, eu acho que este é realmente o desafio que nós temos, é como é que nós nos conseguimos encaixar da melhor forma, trabalhar em conjunto. Porque é evidente que se nós olharmos para o mesmo problema de duas maneiras diferentes, talvez consigamos arranjar soluções também diferentes. Por exemplo, quando nós olhamos para aqui, estamos a falar, isto é um exemplo de uma hérnia discal, não é? Pronto. E se nós tivermos a noção que uma hérnia discal, que uma hérnia vem do disco e que o disco não é uma estrutura vascularizada, portanto, às vezes as pessoas têm a ideia que há aqui vasos sanguíneos a entrar aqui dentro. Não há. Portanto, é uma estrutura que não é vascularizada. Então, a pergunta é, como é que o disco recebe nutrição? E o disco vai receber nutrição através de um processo chamado de embebição. Se há movimento, se há equilíbrio, então os nutrientes vão entrando e vão saindo. E o disco está saudável. Portanto, se olharmos de um ponto de vista assintomático, meramente, vamos entender, ok, então tem que haver equilíbrio na articulação, tem que haver um bom funcionamento da unidade articular, que é esta coisinha que está aqui. Também estamos a ser alimentados também por estas imagens que nos podem ajudar para as pessoas lá em casa perceberem a complexidade, não só da estrutura que parece meramente mecânica e rígida, sim, mas é bem mais móvel e bem mais rica e complexa do que parece. Sim, na parte cervical nós temos nervos que vão para a cabeça, que vão para o pescoço, que vão para a parte da boca e tudo isso. Na parte dorsal vão para as regiões do coração, dos pulmões. Na parte dorsal inferior, os estômagos, os intestinos. Na parte lombar temos órgãos reprodutores, enfim. Exatamente. Todos estes nervos que saem daqui... Esse conceito é muito importante, porque mais uma vez as pessoas pensam que, ok, a patologia da coluna cervical irá produzir dor cervical ou vá lá no membro superior. A compressão do nervo da coluna lombo-sagrada, que é das mais frequentes, a nível de L5, S1, por exemplo, que é a última vértebra lombar e a primeira sagrada, irá produzir a chamada ciática, ou uma parestesia, uma dormência num membro inferior. Mas esquecemos dessa outra relação do sistema nervoso com todas as vísceras, com todos os órgãos do nosso corpo, que podem também produzir sintomas. Uma pessoa com sintomas urinários poderá ter a sua causa na coluna lombo-sagrada ou no plexo sagrado. Por exemplo, é só para estar lá em casa e para complementarmos aqui esta informação. Claro, não, é assim, as pessoas perguntam muitas vezes o que é que o meu pé tem a ver com a minha coluna? Só me dói o pé, porque é que vai avaliar a minha coluna? Não é? Pronto. E mesmo a questão dos órgãos, não há, infelizmente, nenhum teste que nós possamos fazer de diagnóstico para perceber que esta vértebra estar desalinhada tem a ver com a bexiga não estar a funcionar. Não há esses exames. Infelizmente, um dia a ciência avançará para esse nível. Mas neste momento temos que entender a integridade dos órgãos e na medicina faz essa avaliação toda, através de todos os exames, as análises, e nós também podemos fazer uma avaliação de um ponto de vista estrutural, onde é que há ou não há algum desequilíbrio. E lá está, voltamos à complementariedade. Perceber o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Nós já há muitos anos que falávamos nesta complementaridade e temos a sorte de termos amigos, também alguns de infância, crescemos juntos. Um é neurocirurgião, eu sou médico de família, tu és quiroprático, e todos já falávamos desta complementaridade, e então faz todo sentido iniciarmos aqui este conjunto de programas sobre complementaridade e já vamos voltar à conversa da quiroprática. Muito bem. Então, Pedro, vamos continuar a nossa conversa acerca da quiroprática. Já mostramos aqui esta estrutura tão complexa que é a nossa coluna, o nosso esqueleto, que nos sustenta, mas bem mais do que isso,
que nos faz ser mais saudáveis. A base da quiroprática, se bem sei, é não só o diagnóstico da subluxação, como o seu ajustamento. O que é isto do ajustamento? O que é isto da subluxação? Muito bem, então vou pegar aqui novamente na coluna, só para exemplificar. Para tentarmos simplificar estes conceitos que podem ser, como é evidente, de um ponto de vista clínico, muito mais complexos, a subluxação pode ser resumida mais ou menos a um desalinhamento de um ou mais segmentos vertebrais que influenciam duas coisas essenciais. Já falámos nisto mais ou menos, que é a parte mecânica, o funcionamento mecânico. O automóvel fica automaticamente desalinhado e todos os movimentos da coluna dão-se de uma forma mais errada. E também o segundo conceito, que é uma interferência, uma alteração a nível neurológico. Pode ser de uma raiz nervosa ou pode ser dos sinais em termos proprioceptivos, portanto é um sinal que é enviado para o cérebro e do cérebro de volta para o sítio, que vão ser distorcidos, não é? Quando nós fazemos um movimento da mão, por exemplo, a articulação vai enviar sinais ao meu cérebro a dizer estás a mexer para cima e para baixo. Se eu abrir os meus olhos, são os olhos que estão a receber esse sinal. Se eu fechar os meus olhos, é a articulação que está a enviar o sinal. Portanto, isto é propriocepção. A mesma coisa acontece aqui. Se há uma disfunção nestas regiões, então vai distorcer o funcionamento mecânico e, de alguma forma, o funcionamento neurológico. O que é que nós fazemos então? Primeiramente, fazemos a avaliação da coluna. Nós não avaliamos a zona que dói somente. É fundamental. Muitas vezes as pessoas também não entendem porque é que nós vamos avaliar só ali, não é? Ou porque é que nós vamos avaliar aqui. Temos que avaliar tudo. É uma estrutura dinâmica. E, como tal, faz sentido que a avaliemos toda. Pronto. Fazemos uma avaliação completa, usamos as radiografias, as TACs, as ressonâncias magnéticas, fazemos testes eletromiográficos também. Superficiais também. Superficiais, no nosso caso, usamos os superficiais, não usamos tanto aqueles que são os de condução nervosa. Menos são menos invasivos. Portanto, vemos o alinhamento da coluna, testamos a amplitude de movimentos, enfim, fazemos uma série de testes para determinar especificamente aonde é que há ou não há estas subluxações. E uma vez identificados, vamos proceder aos ajustamentos. Os ajustamentos é o tratamento em si. E, agora de uma forma um pouco grosseira, mas mais uma vez para ser visualmente mais explícito, identificamos uma área e queremos minimizar ou corrigir esse desalinhamento. É evidente que isto não mexe assim na coluna, não é? Era bom que fosse assim. Mas eu costumo dizer que nós lutamos pelos milímetros na coluna. Porque qualquer equilíbrio a mais que consigamos ganhar vai trazer benefícios mecânicos e benefícios neurológicos. Esse ajuste pode ser manual, não é? Esse ajustamento pode ser mecânico. Pode ser, exatamente, é assim. O ajustamento pode ser manual e mecânico. Há técnicas instrumentadas e não instrumentadas. Mais daqui a nada vamos mostrar uma técnica instrumentada, mas há dezenas de técnicas em quiroprática. Um pouco como o neurocirurgião tem uma escolha para fazer daquelas técnicas que existem, nós também vamos escolher de acordo com as situações. Eu geralmente uso entre 7 a 9 técnicas, portanto cada um tem os gostos sobre as coisas que faz, mas há várias técnicas. Como disseste muito bem, aquelas que são mais reconhecidas como as manipulativas, eu não gosto da palavra manipulação, gosto mais de ajustamento. E aquelas técnicas mais instrumentadas, que são extremamente específicas. De uma maneira ou de outra, o nosso objetivo número 1 é identificar especificamente e ajustar especificamente. É fundamental. Em relação, mais uma vez, aos conceitos básicos de quiroprática, para as pessoas que também não sabem assim tanto, nós, na quiroprática, não falamos também só de coluna. Ou seja, uma pessoa que faz a formação, o curso de quiroprática, Sim, fica habilitado a ter uma vasta gama de cuidados de saúde, como, por exemplo, o sono, a nutrição, a alteração dos estilos de vida e neurologia, obviamente. Queria só que falasse um bocadinho sobre essa formação Sim, que vocês têm. É assim, ainda há algumas diferenças entre a formação na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos funciona um pouco como estavas a dizer. A formação básica de quiroprática é idêntica à da medicina tradicional em Portugal, não é? Quando nós chegamos ao final do curso, podemos fazer uma especialização na parte pediátrica, na parte neurológica, na parte ortopédica, na parte do desporto. Portanto, há várias especialidades que podemos tirar a partir daí. Portanto, na Europa é mais ou menos assim. Portanto, há uma ideia de que há menos possibilidades, de menos ramificações, mas de uma forma ou de outra a pessoa não tem que acabar ali. Portanto, claro, pode fazer mais especialidade. Portanto, como também na maior parte das áreas de saúde. Exatamente. Vamos já voltar a esta interessante conversa. A Sofia Martins junta-se a nós para ajudar a perceber o que é que acontece numa sessão de quiroprática. Seja bem-vinda, Sofia, a este consultório. Vamos então, pode deitar-se.
como habitualmente faz com o Dr. Pedro, e vamos aqui exemplificar coisas simples, técnicas simples, Claro. como se estivéssemos numa consulta. Tá bom, pronto. Portanto, é evidente que não vamos fazer uma consulta completa, serve só para termos uma ideia do que é que se passa, mas, essencialmente, os pacientes na minha clínica, pelo menos, começam de barriga para baixo, e a Sofia aqui é uma ótima paciente. Ela Já está habituada. ela é perita. Pronto. Então, fazemos uma avaliação para ver muito rapidamente, isto já depois de ter sido feita a tal avaliação que nós estávamos a falar, já entendemos o que é que se passa, já sabemos o que é que tem que ser feito, aonde é que tem que ser feito, e vamos também usar aqui o instrumento, mas vemos rapidamente, passamos a mão pela coluna, só para ver se os pacientes fizeram alguma asneira de um dia para o outro, não é? Alguma que às vezes eu encontro aqui uns segredos que não me contam. Vemos o equilíbrio das articulações sacroiliacas, que são na parte da bacia. Portanto, vamos já agora aqui, Sofia, se der para levantar esta perninha aqui assim, exatamente, para baixo. Vamos levantar a outra, para baixo. Pronto, há aqui uma diferença de um lado ao outro. Vamos dobrar os dois olhinhos agora. Pronto, para baixo. Podemos também ver como é que está o comprimento das pernas, que pode ser uma indicação de alguma alteração da bacia. De ajuste na coluna lombar. Exatamente. Portanto, fazemos uma análise muito rápida em cada consulta, só para perceber. Depois, neste caso, vamos usar este instrumento. Eu gosto muito de usar este instrumento porque este é daquelas poucas coisas que se pode dizer na vida que tem praticamente zero contraindicações. Portanto, é sempre agradável ter uma coisa assim desse género, não é? Portanto, nós vamos pegar aqui, isto vai-nos ajudar, vai-nos dar uma leitura. O que está aqui dentro é um sensor piezoelétrico, não quero complicar em demasia, mas serve de emissor e receptor. Vai receber a informação depois do impulso que vai dar na coluna e depois vamos ver aqui o que é que se passa e vamos depois dar o estímulo. Portanto, só para termos aqui um exemplo, na região da cervical, fazer aqui uma passagem e vai marcando aqui. Pronto. E mediante a informação que recebemos aqui, podemos fazer uma seleção do que é que queremos ajustar hoje, está bom? Portanto, por exemplo, vamos selecionar esta vértebra e vemos, mediante as curvaturas que temos aqui, o que é que queremos ajustar e vamos só fazer nesta zona e ele vai-me dar a frequência necessária para esta zona e eu vou determinar a intensidade do ajustamento. Vai-se ouvir um impulso. Pronto. E aqui nós podemos, eventualmente, fazer uma segunda passagem, se quisermos, não é? Para ver o que é que se passa, se houve alterações, se não houve alterações. Mediante isto, depois tomamos a próxima decisão. Nós podemos ir, só para ver mais uma zona, aqui a zona dorsal, e... Aqui, só para lá para casa quem está a ver, não há qualquer tipo de dor, não há qualquer tipo de... Isto é um exame, obviamente, não invasivo. Não. Estamos a falar só de um estímulo, de um receptor que vai medir o tal sinal e traduz isso numa curva, não é? Exatamente, e é bem específico, como eu estava a dizer. Em quiroprática é sempre fundamental esta ideia de especificidade, ok? Pronto, portanto, podemos voltar a selecionar, neste caso, pronto, com uma alteração aqui e aqui. Portanto, estamos a falar, neste caso, de T3 e de T7. Vamos, então... Estamos aqui na coluna torácica neste Exatamente, momento. a parte dorsal ao torácico. Exatamente. Em Portugal é frequente falar na zona... Já está. E aqui e aí regula-se a intensidade. Okay. Aqui um bocadinho mais intenso nesta zona, sem problema, e podemos... Pronto. Fazemos uma segunda passagem. Queremos sempre ver mais uniformidade no ajustamento. Pronto, portanto, isto, muito simplesmente, é uma das coisas técnicas que nós fazemos no ajustamento para perceber realmente e ver a reação. Depois, como eu disse também, temos as técnicas, como eu disse que não gostava de nomes manipulativas, não é? Eu há bocado ia pegar por aí, porque a manipulação, apesar de ser uma palavra mais forte, mas dá-nos a ideia de mãos, não é? De mãos, exatamente. Que é correta por aí, mas de facto podemos chamá-lo de ajustamento, porque é, mas é feito com as mãos, daí exatamente. A manipulação. Podes só exemplificar um pouco, então, como farias a manipulação do ajustamento? Nesta zona aqui, temos que ajustar T6 aqui, então, eu aqui pedi à Sofia para relaxar ligeiramente aqui as mãozinhas, um bocadinho. Já agora, é interessante dizer que esta marquesa é uma marquesa portátil. Claro. Portanto, as marquesas são um pouco, para bastante mais complexas do que temos aqui, que nos permitem fazer certas coisas que aqui não é possível também fazer. Mas pronto, para exemplificar, serve neste caso, está bem? Portanto, vamos pedir para respirar fundo, para fora, expirar, descontraidinha, pronto. E está feito. Portanto, não há dor específica à área que foi ajustada e foi reduzido a disfunção. Depois podemos voltar a fazer testes e ver se há mais movimento, se há mais equilíbrio.
e vamos acompanhando isto ao longo dos tratamentos. Nós, os tratamentos em quiroprática, tipicamente quando são recomendados, começam numa fase mais intensiva. No início, dependendo dos casos, eu tenho situações mais graves que pode ir de 3 a 4 vezes por semana. Quando as situações não são tão graves... Vamos já saber isso aqui em primeira mão. Vamos pedir à Sofia para se levantar. Já Já está ajustada, já está alinhada. E tem aqui o seu microfone. Vamos fazer aqui umas pequenas perguntas. O que a fez, o que a levou a procurar então a quiroprática? Foi dor, foi ter dor. Onde? A cervical, tinha uma retificação na cervical, tinha aqui a dormência e a dor ciática. Portanto, era um conjunto de situações que me condicionavam muito. Já é seguido então há algum tempo na quiroprática? Na quiroprática, sim. Tenho tido muitos resultados e já há muito tempo estou a fazer o tratamento e neste momento estou completamente diferente do que no dia que lá entrei, não é? Ou seja, dos sintomas que levaram lá já está muito melhor? Muito melhor. Também tinha a minha mãe, que também era uma pessoa que estava com um quadro de sintomas já muito agravado, já sem saber o que é que havia de lhe fazer e, portanto, procurei ver, vou experimentar e vamos ver como é que corre. E depois, então, irei à minha mãe. Ok, também já vamos explicar aqui este conceito de família, que não há idade para ser seguido ou para ser tratado na quiroprática. Obrigado por ter vindo, obrigado por sujeitar aqui ao ajuste e ao alinhamento. Vai para casa mais alinhada, já está habituada também. Obrigado pela sua ajuda. Obrigada. Vamos responder agora a perguntas que nos chegam através do Facebook. A Teresa Junqueira pergunta: porquê é que devo fazer quiroprática se me sinto bem? Vou passar a palavra ao especialista de hoje. Claro, não. Isso é uma pergunta fantástica, porque realmente é o centro do problema. É que as pessoas devem realmente procurar um quiroprático porque têm coluna e não porque têm dores. Isto aqui, quem tem dentes geralmente vai ao dentista, quem tem coluna também deve ir ao quiroprático. Portanto, a ideia é sempre a prevenção. Se nós temos já as dores, já falámos aqui repetidas vezes, que a dor já indica que já tem um problema há mais tempo. E o que eu vejo tipicamente é que quando a dor aparece, as coisas estão muito mais avançadas, é muito mais difícil. Então queremos avaliar a coluna independentemente dos sintomas, independentemente da idade, portanto, para percebermos como é que as coisas estão a funcionar. E uma vez identificado o problema, queremos normalizar o funcionamento. E aqui a palavra funcionamento para mim é a chave. Não é o sentimento, o sintoma, é o funcionamento da coluna. Portanto, nós devemos sempre fazer uma avaliação da coluna para perceber como é que a coluna está. Antes de haver dor. Antes de haver dor. Filipa Gorja enviou-nos esta pergunta. O meu filho de 2 anos tem dores nas costas, porque ele também pode fazer este tipo de tratamentos? Aqui está mais uma questão que ainda agora falámos. Falámos brevemente também da questão das especializações depois, sim, não é? Sim, na pediatria também. Por acaso, a minha mulher é especialista em crianças, portanto ela fez, a seguir a acabar o curso, ela fez também a especialização em pediatria quiroprática e vemos crianças, digamos, do 0, não é, aos 100 na clínica. Portanto, não há idade. É evidente que a avaliação é diferente, o cuidado em si é diferente, não usamos várias técnicas, não são utilizadas, como é evidente, aquelas técnicas manipulativas não são utilizadas com crianças. Portanto, é avaliada a coluna da criança também e visto o que é que se passa. Portanto, independentemente de ter 2 anos de idade, eu costumo dizer às pessoas, avaliamos tudo quando as crianças nascem, não é? Temos o índice de Apgar quando nascem, mas quem é que avalia realmente a coluna? Portanto, é uma coisa que realmente fica às vezes um bocadinho por fazer e é fundamental. Temos aqui na mão estes exames a título de exemplos, quer sejam radiografias ou ataque, a tomografia computurizada ou até a ressonância magnética. Exatamente. Em casos mais complexos, como precisamos avaliar como é que está ou se há sofrimento do sistema neurológico. Vocês também no vosso curso têm acesso e têm muita formação nestas áreas, na chamada radiologia médica, e queria saber que na prática, apesar de vocês não poderem prescrever estes exames, como falámos aqui neste trabalho complementar, quer seja do médico de família, ou do ortopedista ou do neurocirurgião, vocês acabam por ter que precisar muitas vezes que os doentes vos tragam este tipo de informação. Sem dúvida. E isto faz parte da nossa formação e realmente nós temos que avançar um bocadinho mais nessa área porque toda a nossa formação em termos imagiológicos é extensa e é importante, qualquer ortopedista, qualquer neurocirurgião, qualquer médico de família sabe que em certas alturas estes exames são fundamentais. Então, são fundamentais para quem tem coluna e nós precisamos também muitas vezes ter acesso
esses exames. Portanto, talvez um dia no futuro nós possamos realmente fazer uma prescrição mais a fundo nesta área. Mas, por exemplo, quando nós olhamos, posso aqui só um segundinho, quando olhamos para uma radiografia, não é? Nós não olhamos puramente no sentido patológico de tem fratura, tem tumor, tem os famosos bicos papagaios, as artroses, não é? Sim. Os osteófitos, mas também vemos a questão, lá está, como estávamos a falar, do alinhamento, a parte biomecânica. E muitas vezes, se nós entendermos o funcionamento biomecânico, em termos funcionais, porque pedimos ao paciente para fazer os movimentos e ver o alinhamento, mas também, neste sentido, o valor que isto nos pode dar em termos biomecânicos é muito grande. E se nós não virmos isto, muitas vezes podemos estar a perder. Quando nós vemos a questão do alinhamento, muitas vezes é ignorado o alinhamento da coluna. E, na minha ótica, é uma coisa que nós não podemos fazer. Eu já aqui neste consultório, no programa de Doutor, já fiz vários programas e irei continuar a fazer, por exemplo, com meus colegas da neurocirurgia. O que eu gosto muito de explicar às pessoas é que quando estamos perante uma doença, quer seja neurológica, ortopédica ou da coluna, no global, o que eu gosto de passar lá para casa para as pessoas é que há muita coisa a fazer, há muito tratamento na nossa medicina, na dita medicina ocidental ou mais convencional, como nas terapêuticas complementares, como na adoção de novos estilos de vida. Há muita coisa a fazer para a pessoa não ter que ser operada. Sim. Muitas vezes, na maior parte das vezes, felizmente, estamos aqui a falar de doenças que não vão beneficiar ou não vão chegar, ou o nosso trabalho será fazer com que as pessoas não cheguem à cirurgia. Há muita coisa a fazer, nomeadamente até, pura e simplesmente, exercício físico. Eu queria que me ajudasse a dizer aqui, então quase de encerramento aqui desta questão da quiroprática, se perguntasse muito facilmente 3, 4 conselhos assim fundamentais para a pessoa se manter saudável no que diz respeito à sua coluna. Ok. Para já, aquela ideia que toda a gente tem e correta, o que é que deve fazer de exercício, não é? Agora, há a diferença entre o saber que deve fazer o exercício e fazer o exercício. Portanto, é importante manter uma boa postura. A questão ergonómica no trabalho hoje em dia eu considero gravíssimo. Temos hoje em dia um diagnóstico que se chama pescoço de SMS, vejam lá, porque é que isto já surgiu. Também. Já falámos do pescoço de SMS, portanto eu acho realmente que nós estamos cada vez, sabemos mais, mas cada vez estamos mais dobrados e esta simples alteração postural tem, enfim, isso é para um programa completo, só as consequências que uma disfunção postural pode ter sobre a coluna. As cadeiras também, às vezes, dos trabalhos também não são das melhores. Então, hoje em dia também temos aquela ideia do sentar é o novo fumar. Portanto, estes conceitos, a questão postural, ter cuidado com onde é que está o computador, como é que é a minha cadeira, quanto tempo é que eu estou sentado, a questão de beber água e beber água com frequência, hidrata, a água é importante para tudo, mas também para os discos, a questão do exercício, a questão do descanso, porque quando nós descansamos é quando reparamos mais. Portanto, são estas ideias que são realmente fundamentais para mantermos a coluna saudável. E só dizer uma coisa que eu considero importante. Aquela estatística que estávamos a falar no início, dos 85% a 90% da população, mantém-se hoje e é igual a 10 e 20 anos atrás. Ou seja, nós em 2016 não temos conseguido alterar a estatística. Resultado e conclusão, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Porque se não fazemos alguma coisa diferente, as estatísticas vão se manter. Muito obrigado pela tua presença aqui neste consultório. Para mim foi um grande orgulho ter-te aqui. Como já disse, crescemos juntos, literalmente crescemos juntos e hoje estamos aqui num programa de informação sobre saúde, educar para a saúde e prevenção, que é sempre a nossa praia. Muito obrigado por teres